Graça e a paz a todos. Amém. Hoje, dando sequência aqui ao estudo sobre a seita, né, papista, romanista, né, conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Quinta-feira passada nós abordamos a questão do culto às imagens, né, culto aos santos, e entramos em todo aquele aspecto, né, de idolatria, né, que eles gostam de usar outros termos, né, dulia, hiperdulia, né, e tal, e que nós vimos, né, que não há base alguma na Escritura, né, para nada dessas falsas doutrinas que eles ensinam, né, que eles praticam. Mas algo interessante é que semana passada nós nos mantivemos mais no Novo Testamento, né? Abordamos ali, entramos até em vários no significado de várias palavras gregas, o uso, né, de vários termos no Novo Testamento, que dá base para aquela nomenclatura que eles tentam usar, né, e justificar os seus pecados, né, as suas práticas erradas. E demonstramos pela Escritura como eles tiram de contexto as palavras, como eles dão novos significados que não são o significado da Escritura, né? Demonstramos isso por meio, né, do Novo Testamento. Mas, basicamente, o único texto que nós abrimos, né, do Velho Testamento foi o texto lá de Êxodo, né, aquela passagem lá de idolatria relacionada ao bezerro de ouro. Né? Relembramos ali os 10 mandamentos, né, mas basicamente foi aquele texto, e hoje eu quero colocar um foco maior, né? Eu quero seguir na mesma linha, né, de refutação, né, a essas práticas erradas, pecaminosas, né, e de idolatria. Mas hoje eu quero abordar vários textos do Velho Testamento, né, porque, né, afinal, a nossa fé ela é só a Escritura, né, e é toda a Escritura. Tudo que dantes foi escrito, como está lá em Romanos, né, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a nossa fé, ela não é como de alguns tempos a gente estava vendo, né, um herege por aí, né, um dito pastor, né, mas que no final de contas não. E que ele dizia que ele só pregava o Novo Testamento. Né? E nós, por mais sim, nós pregamos o Novo Testamento, mas a nossa pregação não consiste simplesmente no Novo Testamento. Né? Nós pregamos toda a Escritura. Então, de Gênesis a Apocalipse, tudo é palavra de Deus. Né? E aí, então, hoje eu quero dar esse enfoque. Nós vamos ler também alguns textos do Novo Testamento, tá? Mas vai haver uma ênfase maior, né, no Velho Testamento. Então, abram primeiramente comigo, lá em Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículos 4 ao 9. Números 21, versículos 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém. Até aqui. Vocês podem se assentar.
É algo muito interessante, né, essa passagem, né, que nós temos aqui da serpente de metal, né, porque ela é uma imagem, né, que foi feita. Assim como também os querubins, né, aqueles querubins que estavam, né, acima da Arca da Aliança, né, havia a arca, havia o propiciatório, né, a tampa da arca, o propiciatório, e em cima do propiciatório havia 2 querubins. Né? E qual é o detalhe? Que os católicos eles gostam de usar essas duas circunstâncias onde Deus manda, onde o próprio Deus mandou, né, fazer uma imagem para justificar o seu pecado de fazer imagem, né, dos santos, de Jesus e de qualquer outra imagem que eles façam. Eles se justificam por meio dessas passagens. Dessa passagem aqui da serpente, de bronze, de metal, e pela ordem de Deus fazer os querubins. E aí eles falam, tá vendo? Ó, não é uma proibição absoluta, porque, né, Deus mesmo mandou fazer. Né? E aí eles acham que só lançando, né, assim, né, que Deus mandou fazer os querubins ali, que Deus mandou fazer a serpente e tal, né, que então eles estão desculpados, né, e que tá certo, então, né, não tem problema nenhum eles fazerem as imagens de escultura ali, se prostrarem diante delas, fazerem orações a elas e tal, né, não teria, né, em tese, problema nenhum com isso. E isso é completamente falso. Por que é completamente falso? Primeiramente, qual é o primeiro detalhe, né, em todo esse ponto, assim, que é algo que não pode ser esquecido. Nós somente podemos fazer aquilo que Deus manda que nós façamos. Deus mandou que fizesse, que Moisés ali fizesse querubins e colocasse em cima do propiciatório? Deus mandou fazer? Ou Moisés, tipo assim, eu acho que essa tampa está muito simples, deixa eu fazer um adereço aqui. Moisés imaginou os querubins e aí ele, por conta própria, fez ou Deus mandou? Deus mandou. Foi Moisés quem teve uma ideia assim, né? O povo está sendo picado por serpentes. Acho que eu vou fazer uma serpente aqui, quem olhar para a serpente vai ficar curado. Foi Moisés que teve essa ideia, isso brotou no coração de Moisés, ele imaginou isso e aí ele foi lá e fez? Ou foi Deus quem mandou ele fazer? Foi Deus quem mandou ele fazer. Pois é, e onde é que está a ordem na Escritura para que se fizesse imagens dos santos, se fizessem orações aos santos? Né? Onde está essa ordem na Bíblia? Não existe. Não existe ordem alguma. Pelo contrário, toda ordem, o mandamento que nós já vimos e que foi removido do catecismo católico, que é o segundo mandamento, fala sobre não fazer imagem de escultura, não se prostrar diante dessas imagens, não prestar culto a essas imagens. E é exatamente isso que os católicos fazem. Eles fazem as imagens de escultura, se prostram diante dessas imagens, prestam culto a essas imagens, e eles não vejam que eles usam esse linguajar. Culto. Eles não deixam de usar essa palavra culto. Então interessante como eles se entregam de várias formas, né? Não tem como esconder de todo, né, o seu pecado. Eles tentam maquiar ali, tentam fazer um malabarismo no outro lado aqui, mas no final de contas não tem. Eles têm uma prática antibíblica, uma prática anticristã, uma prática que é idolatria. Por mais que eles tentem se justificar usando essas duas passagens, a da serpente de bronze e a dos querubins. Vamos lá. Os querubins, Moisés, né, Arão. Arão, quando entrava no Santo dos Santos, ele fazia orações aos querubins? Tipo assim, o incenso que era, né, colocado lá dentro do Santo dos Santos, era para os querubins? Não tinha nada a ver com os querubins. E os querubins não estavam representando a Deus ali. Veja que os querubins não têm nenhum aspecto, né? Tipo assim, é só para apontar para a questão, né, do trono de Deus, né? Os anjos à sua volta e tal. Mas quem era adorado, as orações elas eram feitas, o incenso, né, tudo era para Deus. E não para os querubins.
Os católicos fazem as orações aos anjos, a gente já viu, né? Inclusive fazem imagens de anjos e fazem orações aos anjos também. Só que havia ali os querubins. A oração era para os querubins? Não era para os querubins. E eles não têm como provar biblicamente que pudesse ser, porque, na verdade, sim, eu nunca vi, né? Pode até ser que tenha algum católico meio maluquinho, assim, que vem argumentar, né, que Moisés ou que Arão, o sumo sacerdote, fazia oração pro. Mas eu nunca vi, né, argumentarem nesse sentido, né? Porque não há base alguma. Porque aí seria a questão, né? Os judeus é quem teriam que dizer, né? Se eles faziam as orações aos querubins ou não, né? Então é óbvio que, né, não faz sentido, né? Então eles nem levantam, nunca vi levantarem esse argumento, né, de que se fazia orações ali para os querubins. Mas vamos lá, então, ponto, né? Agora nós temos esse segundo, o texto que nós lemos aqui, da serpente de metal. O povo, o que ele era para fazer? No momento que fosse picado, veja o juízo, né? Veio o juízo de Deus pelo pecado deles. Eles haviam murmurado contra Deus, de maneira terrível, né? Olha a forma como eles se referiram ao maná, né? Dizendo assim que, né, pois, olha, eles dizem assim, porque aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. É a forma como eles se referem ao maná. Então, olha a forma terrível, né, com que eles pecam, né, com que eles murmuram, né, contra Deus, né, e também contra Moisés. Por fim, Deus então manda esse juízo, manda as serpentes, né, que os picam e eles começam a morrer aos montes. Se hoje já é difícil, né, hoje que existe soro antiofídico, existe toda uma... Né, não é fácil, né, para alguém que leva uma picada de uma serpente. Imagina lá no deserto. E outras, as serpentes do deserto elas eram muito mais venenosas, né, porque uma serpente, quando ela está num local, né, tipo, vamos pegar aqui as nossas, né, serpentes aqui do Brasil, né, uma urutu cruzeiro, uma cascavel, uma jararaca e tal. Elas têm um veneno forte. Né, uma pessoa pode ficar aleijada e até mesmo morrer, né, ao ser picado por uma cobra dessas. Só que o veneno de serpentes que estão no deserto, elas são venenos muito mais potentes. Porque justamente como o deserto é um contexto, né, um local onde tem menos trânsito de animais, diferente de uma floresta, né, então o veneno ele tem que ser muito eficaz. Então as serpentes do deserto, normalmente elas têm um veneno mais potente que, né, pelo menos do que as serpentes que nós temos aqui na América do Sul, né, no Brasil. Então assim, ainda mais num tempo onde não tinha remédio algum, soro algum, então levou uma picada de uma serpente, a morte era praticamente certa. E aí, o povo começou a morrer aos montes, diante desse juízo de Deus. E aí eles reconhecem o pecado deles, eles confessam o pecado deles. Olha que coisa tremenda, né? Eles confessam o pecado, né? Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. E aí eles pedem, né, para Moisés, né? Ora ao Senhor, que tire de nós dessas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então ele intercedeu por eles e o Senhor respondeu a oração. Só que o Senhor respondeu de uma forma diferente. Ele não simplesmente removeu as serpentes, mas ele estabeleceu um tipo que iria apontar para Cristo. Disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Mas qual era o foco aqui, meus irmãos? Da mesma forma como quando eles pegavam um animal lá, um cordeiro, uma cabra, um boi, né, uma pomba, e eles ofereciam aquilo em holocausto, em sacrifício ao Senhor, e aqueles animais eles eram um tipo que apontavam para Cristo, para o sacrifício perfeito de Cristo. Esta serpente também era um tipo que estava apontando para Cristo e o seu sacrifício. Só que enquanto que um cordeiro, por exemplo, né, esses animais puros, né, que
eles estavam apontando para Cristo, né, como um sacrifício perfeito. Por isso é que não podia ser um animal defeituoso, um animal doente, né, oferecido em sacrifício, mas tinha que ser animais perfeitos. Né. Para o que apontava, né, esses animais, né, que não podiam ter mácula alguma? Apontava para a perfeição de Cristo, para Ele, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, um Cordeiro imaculado, sem mancha, sem a mancha do pecado. Só que é interessante, né? Tá, mas e a serpente? A serpente aponta justamente para aquilo que foi imputado a ele, ou seja, os nossos pecados. Nós éramos essa raça de víboras. Não é João Batista lá no deserto, né? No Jordão? O povo vindo ao arrependimento. No momento é dito, né, que ele se refere aos fariseus, aos sacerdotes e tal. Mas lá em Lucas nós vemos que ele fala para todo o povo. Essa mensagem, raça de víboras. Ele está ali, quando nós vemos no Evangelho de Lucas, ele está falando com todo mundo que vinha ao batismo. Ele usa essa expressão. Ou seja, todos nós éramos essa raça de víboras, que merecíamos a condenação eterna. Mas Jesus, ele vai e assume a nossa natureza, né, como homem. Mas mesmo assim, entendam que quando ele assume a nossa natureza, ele se torna homem, essa natureza dele ela não era contaminada pelo pecado. Tá? Diferente do que Ellen White lá vai falar e outros, né, que dizem que Jesus assumiu a mesma natureza que nós, no sentido, inclusive, né, de uma natureza pecaminosa. Não, isso é heresia maligna. Tá? A natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus era perfeita, sem pecado, santa, incorruptível. Só que, qual é o detalhe? Na cruz, Jesus ele se faz pecado por nós. Assim como nós somos feitos justiça de Deus nele, ele, levando os nossos pecados no madeiro, ele se faz pecado por nós. E esse ato, então, de Jesus se fazer pecado por nós na cruz, ele é representado, ele é simbolizado por essa serpente que foi levantada. Então, a serpente é um símbolo de nós, pecadores, aonde Jesus se identificou com nós, pecadores, ao ser levantado no madeiro. E aí, nós lemos, né, por exemplo, Jesus fazendo referência, né, a isso em João, capítulo 3. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Olha só. Interessante, né, que é a passagem logo anterior a um dos versículos mais conhecidos, né, e memorizados pelos cristãos. João 3, 14. Né, a gente conhece bastante João 3, 16. Né, está na ponta da língua de muitos cristãos. Mas, né, olha o que vem logo antes, né, 2 versículos antes. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, se nós olharmos para Cristo, se nós crermos em Cristo, nós teremos vida eterna. E aquela chaga mortal do pecado, que nos conduziria à morte eterna, nós somos curados dessa chaga ao olharmos para Cristo. Então, tudo isso era o que apontava, né, aquela situação lá no deserto, onde foi feita a serpente de metal, ela foi levantada, e assim, né, isso tudo era um símbolo, era um tipo que apontava para Cristo, e que foi cumprido em Cristo, quando ele morre por nós na cruz. Só que, vejam, a serpente, né, foi levantada lá, aquela serpente de metal, era um símbolo, apontava para Cristo. Mas, qual era havia alguma intenção de que se fizesse orações àquela serpente de metal? Se podia fazer orações àquela serpente de metal? Não. Mas os católicos fazem orações às imagens de escultura, aos santos. Se podia queimar incenso, vamos lá, o incenso, meus irmãos. Sabe que o incenso ele é comparado, né, à oração. Tanto é que, normalmente, o sacerdote, quando ele estava ali oferecendo incenso, juntamente ele estava orando.
Nós vemos vários contextos, né, do incenso, ele é relacionado, ele é comparado, ele é como se, o incenso é como se fosse um símbolo da oração. Vamos pegar ler ali, ó, Salmo 141, versículo 1 e 2. Salmo 141, versículo 1 e 2. Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Olha só, ele está orando ao Senhor. Olha o versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Olha o que o povo de Israel fez com essa serpente de metal. Vamos ler agora 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 4. Diz assim, ó, sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Olha isso. Tinha esse objetivo quando ela foi feita originalmente? Não. Mas o povo de Israel resolveu transformar aquela serpente num objeto de culto, de idolatria. E queimavam incenso a essa serpente. A mesma coisa que os católicos fazem com as imagens dos santos. E mesmo quando não fazem isso literalmente, né, queimando incenso, né, mas fazem isso naquilo em que o incenso representa. Ou seja, a oração. Porque fazem orações aos santos. Ou seja, fazem exatamente aquilo que o povo de Israel começou a fazer com a serpente de bronze, com a serpente de metal. O que Ezequias fez nesse zelo, né, de fidelidade ao Senhor? Ele despedaçou, fez em pedaços a serpente de metal. Já que isso aqui é um laço para o povo de Israel, fizeram isso um objeto de idolatria, afinal o povo está queimando incenso, então vão detonar, vão despedaçar essa serpente. O que mais que ele quebrou também? Quebrou as estátuas. Né? Olha só, ele tirou os altos, quebrou as estátuas. Então aquilo que eram, né, imagens de idolatria, o rei Ezequias aqui, ele foi destruindo tudo. Vamos ver aqui alguns mandamentos que nós temos. Né? Primeiramente na lei de Moisés. Nós já vimos, né, o mandamento, né, no sentido dos 10 mandamentos. Né? Mas hoje nós vamos ver outros mandamentos aqui. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Levítico 26, versículo 1. Diz assim, ó, não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Os católicos se inclinam perante as suas imagens de escultura, eles se inclinam perante suas estátuas, suas pedras figuradas, tudo isso, eles se inclinam diante dessas coisas. Aí depois eles vão dizer, não, é que a gente não está, a gente está prestando adulia. Vem daí eles com a conversinha, né, com a desculpa. Outro texto, tá? Levítico, ainda Levítico, só que no capítulo 17, versículo 7. Diz assim, ó, e nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isso ser-lhe-ás por estatuto perpétuo nas suas gerações. O povo de Israel, quando serviam aos ídolos, o que é que eles estavam servindo, de fato? Aos demônios.
E é exatamente aquilo que os católicos, por mais que eles podem não estar conscientes disso, mas é o que literalmente acontece. Quando eles fazem orações, ajoelhados diante de uma imagem, eles não estão prestando um culto, né? Nem aquilo que eles acham que estão prestando. É o São Pedro, é a Maria, é o Paulo. Não. No final de contas, é um culto a demônios aquilo que eles estão prestando. Porque todo culto de idolatria, toda idolatria, ou seja, tudo aquilo que não é um culto a Deus, há uma força demoníaca por trás desse culto. Então, o culto às imagens, o culto aos santos, no final de contas, não é um culto aos santos. É um culto aos imundos, aos espíritos imundos. É exatamente isso que é. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15 ao 21. Essa palavra relacionada ao povo de Israel, ela cai como uma luva. A Igreja Católica Apostólica Romana. Uma igreja que se desviou, assim como Israel, por vários momentos, né, na história. Israel apostatou do Senhor, Israel se desviou dos caminhos do Senhor. O mesmo aconteceu com esta seita. Originalmente uma igreja na cidade de Roma, que posteriormente, como eu já comentei outras vezes aqui, vai ganhando proeminência sobre outras igrejas, vai estabelecendo o seu poderio, e na medida em que isso tudo vai acontecendo, o desvio, a apostasia vai acontecendo. E, então, Deuteronômio 32, 15 ao 21 vai dizer assim, e engordando-se Jesurum, deu coices. Ou seja, né, quando começaram a ficar confortáveis, quando começaram, né, aí se rebelaram contra o Senhor. Deu coices. E é exatamente isso que aconteceu. Os cristãos, né, no momento em que começou, né, a ficar tudo baixo, começaram a ter paz, né, Constantino agora deu, né, liberdade de culto, pois, né, outro imperador, né, estabelece, né, agora o cristianismo é a religião oficial do império. No momento em que começaram a engordar, começaram, né, a ficar confortáveis, né, ter o favor do Estado, tudo mais. Aí o que acontece? É exatamente isso aqui, engordando-se Jesurum deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. É exatamente isso que aconteceu. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Então assim, sabe, esse texto aqui, ele, por mais que ele foi originalmente, né, uma profecia relacionada a Israel, a nação de Israel, ao povo de Israel, mas ela se aplica como uma luva ao caso do catolicismo romano. Que assim como os judeus, né, se reconheciam como povo de Deus, e os católicos da mesma forma, se reconhecem como povo de Deus, mas estão exatamente nessa situação aqui. Servindo a outros deuses, servindo aos demônios, como diz aqui a Escritura. Né? Sacrifícios ofereceram aos demônios. Irritaram ao Senhor. Esqueceram da rocha que os gerou. E é isso. Desvio. Uma apostasia do Senhor. Nós lemos aqui, então, vários textos, né, da lei do Senhor, o livro histórico, né, aqui, segundo Reis. Vamos ler agora alguns salmos. E posteriormente nós vamos ler alguns profetas. Abram comigo Salmo 96, versículo 4 ao 9. Salmo 96.
versículo 4 ao 9, diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Vejam, é somente o Senhor que é digno de ser cultuado, de ser exaltado, de ser adorado. Somente o Senhor é digno de receber glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Agora no Salmo seguinte já, o Salmo 97. Salmo 97, versículos 7 ao 12. Diz assim, ó: confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá se alegraram, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Vejam, quem são os santos aqui, meus irmãos? E quem sempre a Escritura chama de santos. Não é um clubinho específico que o Papa vai lá e canoniza. Sabe quem são os santos? Santos são o povo de Deus. Todos aqueles que verdadeiramente são fiéis a Deus, esses são os santos. Agora, no catolicismo não funciona assim. No catolicismo, santo é somente, um grupo bem, tipo assim, reservado, uma elite, que está acima dos demais, assim, que tem méritos próprios, que inclusive, esses méritos podem ser usados para o benefício de outros, para o benefício da salvação de outros, para o benefício das almas que estão no purgatório. Uma coisa, terrível, assim. Mas agora, biblicamente, tá? Isso aí é a fábula, a fábula do catolicismo. Mas agora, biblicamente, os santos são o povo de Deus. Aqueles que verdadeiramente são fiéis a Deus, que confiam no Senhor, e somente no Senhor. Olha que tremendo isso, Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor e dai louvores à memória da sua santidade. Então os louvores não vão ser em memória da santidade dos santos do passado, que já morreram. Os nossos louvores, eles são em memória da santidade do Senhor, nosso Deus. E é a Ele que nós entoaremos louvores. Mas, voltando, ali, versículo 7, desse Salmo 97, confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura. Ou seja, vejam, é uma oração para que sejam confundidos, ou seja, sejam envergonhados. Todos aqueles que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos, serão envergonhados pelo Senhor. Salmo 106. Salmo 106, versículo 34 ao 39. Diz assim, não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras. Vejam, Deus havia dado uma ordem para os israelitas que quando eles entrassem na terra de Canaã, eles deveriam destruir aqueles povos, os cananeus. Por quê? Porque era um juízo da parte do Senhor. Os cananeus, os amoreus, todos aqueles povos, que estavam ali, os jebuseus,
eles tinham uma medida de iniquidade que na época de Abraão ainda não estava cheia. Mas eu disse que quando a medida, né, se completasse, era quando o povo, foi bem na época que o povo voltou, então Deus usou o povo de Israel como essa vara do Senhor, como essa espada do Senhor para castigar, para julgar os cananeus, porque a medida da iniquidade deles já havia transbordado. Por isso que Israel, então, recebeu essa ordem, né, do Senhor para que eles destruíssem aqueles povos. Só que Israel obedeceu parcialmente. Parcialmente. Porque nós vemos que na época de Josué, né, eles estavam lá. Só que restaram ainda alguns povos. E, na sequência, os israelitas continuaram, né, com um zelo de obedecer ao Senhor? Não. Nós vemos, por exemplo, no livro de Juízes, o povo de Israel começou, né, a cobrar impostos, começou a... Né, ou seja, começaram a fazer do seu próprio jeito as coisas, e não da forma como Deus havia determinado. Então, o que aconteceu? Qual foi a consequência? Olha só. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes, se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras. Isso foi o que acabou acontecendo. Então, aquelas idolatrias, aqueles pecados todos que eles cometiam, o povo de Israel começou a aprender aquilo. Começou a aprender, né, a forma como eles serviam seus deuses, eles começaram a fazer de maneira semelhante. E é exatamente isso também que aconteceu no catolicismo. Porque eles começou, né, no momento que o cristianismo passa a ser a religião oficial do império. O que acontece? Os gentios, né, que não eram convertidos ainda, os pagãos, né, que ainda não eram convertidos, enchem, né, as fileiras entre aspas, né, a igreja. E aí, juntamente com isso, vem o quê? Essa mistura e essa paganização. Então, nesse amálgama, nesse sincretismo, surge uma nova religião, que deixa de ser, de fato, o cristianismo. Então, o catolicismo, na verdade, nem poderia ser considerado cristianismo, de fato. Porque é uma mistura, é um sincretismo. É que nem dizer que o Umbanda é cristianismo. Ou, aliás, dizer que Umbanda, por exemplo, é catolicismo. Estaria correto dizer que Umbanda é catolicismo? Um católico ele ia achar correto, né? Dizer, Umbanda é catolicismo também, é um ramo do catolicismo. Porque tem as mesmas imagens, né? Inclusive, né, muitas vezes se referem, né, até usando os nomes, né, igual, né, tal. E aí, né, é um ramo, né, do catolicismo. O católico, né, tradicional, assim, ele vai dizer, não, isso aí não é catolicismo. Olha, nós como cristãos também a gente fica meio, peraí, como assim? Católico é cristão? Não. Nós não consideramos católicos cristãos. Então, de fato, né, catolicismo de fato não é cristianismo. É um sincretismo com o paganismo. Os pagãos foram entrando e virou essa mistura, né, esse sincretismo. E então, é exatamente o que aconteceu aqui com Israel. Eles foram se misturando. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Exatamente o que os católicos fazem. Eles passaram a servir os ídolos dos pagãos. Simplesmente, né, isso ficou incorporado ali naquela mistura, que é essa seita católica, apostólica romana. Que, como eu já disse outras vezes, não é uma igreja, de fato, não é apostólica. É só romana. Por isso, né, os romanistas. Versículo 37, Salmo 106, versículo 37. Demais disso sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. Irmãos, algo muito semelhante acontece no catolicismo. Por mais que, não estou aqui fazendo uma acusação falsa de que os católicos oferecem, né, os seus filhos assim, em sacrifício, né, como aqui os israelitas chegaram ao ponto de fazer, né, de matarem os seus filhos e oferecerem ele em holocaustos, né?
Vamos dizer que sacrificaram seus filhos e seus filhos aos demônios, derramaram sangue inocente. Só que há algo muito... Qual é o ponto de semelhança que eu digo? Muitas vezes os católicos, eles já desde o ventre consagram os seus filhos a determinados santos. Desde o ventre. Esse aqui vai ser consagrado a santa fulano de tal. Esse aqui é consagrado ao santo fulano de tal. No final de contas, isso é como se está ali oferecendo, né, aquela criança consagrada, aquilo é um sacrifício. Pode não ser um sacrifício no sentido de derramar o sangue da criança, mas a criança está sendo dedicada, oferecida àquele ídolo. E é o que os israelitas faziam, oferecendo seus filhos aos ídolos. Só que eles literalmente matavam. Enquanto que os católicos, ao colocarem, sabe, essas falsas doutrinas, essa idolatria no coração de seus filhos, eles podem não matar o corpo, mas matam a alma dos seus filhos. Quantas milhões de crianças que não foram já para a morte eterna, porque seus pais o conduziram nessa idolatria, consagrando, né, ao santo onde tal, a paradoreira, não sei o quê, e assim por diante. Então pode não ser no sentido de colocar ali no altar e matar e derramar o sangue e tal, pode não ser isso, mas o sangue dessas crianças está na mão desses pais que têm consagrado seus filhos a ídolos. Então assim, é algo muito terrível isso tudo. Que Deus abra os olhos dos católicos. Que Deus abra os olhos para eles perceberem o quão grave é seus pecados diante do Senhor. Salmo 115. A única coisa, o único lamento meu em relação aos salmos aqui é que normalmente nas Bíblias católicas, os salmos eles estão em ordens diferentes. A numeração, né, dos salmos ela é diferente. Então, às vezes a gente está falando aqui, o Salmo 115, né, na Bíblia católica ele vai estar num outro. Ele vai estar dentro do Salmo 114, ou 116, 17. Ele vai estar às vezes numa ordem diferente, né? Outros salmos ali que eu fui citando também. Então, às vezes a gente vai, é só abrir o salmo tal, né? Às vezes não vai adiantar, tipo, se for conversar com o católico e abrir essas passagens. Os textos lá da lei de Moisés, né, dos profetas, esses aí até ok, a gente vai conseguir abrir junto, mas normalmente os salmos eles estão em ordens diferentes, tá? Eu esqueci aqui de pegar qual seria, né, a referência, né, exatamente dos salmos. Mas os irmãos que quiserem, né, depois, né, e também aquele que tiver, né, uma Bíblia católica em casa e tal, quiser, é só dar uma olhada, normalmente vai estar ou um ou dois salmos para frente ou para trás, no máximo, tá, de diferença. Vai conseguir encontrar todas essas referências aqui. Elas estão, tá? Elas são encontradas nas Bíblias católicas, tá? Todas essas referências aqui. Mas, no que tange aos salmos, elas vão estar, muitas vezes, deslocadas à numeração. Tá? Ou um pouquinho mais para frente, ou um pouquinho mais para trás. Tá? Então, Salmo 115, vamos ler do versículo 1 ao 11. Diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha que coisa, né? Que descrição exata daquilo que acontece, né, no catolicismo e os seus ídolos mudos. Aí diz assim no versículo 8, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Nós temos um que é o nosso auxiliador, que é o nosso escudo, é o nosso Deus, somente. Nós não temos outro. Ou outros. Né? Não temos.
Salmo 135, versículo 15. Salmo 135, versículo 15 ao 21. É muito semelhante ao Salmo 115. Tá? Ele vai dizer assim, ó, os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Então, assim, veja que por 2 vezes nós temos a escritura, né? Semelhantes a eles se tornem aqueles que os fazem. Isso é um juízo da parte do Senhor por causa da idolatria, por causa dessa confiança, né, naquilo que não é Deus. Que Deus tenha misericórdia. Sabe, nós vemos muitas vezes, né, graças a Deus tem muitos católicos se convertendo, né, ano após ano, década após década, né, o que nós vemos no Brasil, graças a Deus é um movimento, né, de declínio do catolicismo romano. Aquilo que há uns 40, 50 anos atrás, né, era 90 e tantos %, né, de católicos no Brasil. Né, hoje, eles são um pouco a mais de 50%. Né, ou seja, eles ainda são maioria, mas é por pouco. Se a tendência continuar e que com a graça de Deus continue e se intensifique, pode ser que na próxima década, né, quem sabe, né, se Deus permitir, se Deus operar, quem sabe na próxima década pode ser que os católicos não sejam mais maioria no Brasil. Mas muitas vezes existem, né, alguns católicos assim, muito endurecidos na idolatria, no pecado, assim, pessoas sabem que tu vai e tenta, né, argumentar e falar pela escritura e mostrar, né, e eles se fecham. Né? E muitas vezes esse se fechar, infelizmente, muitas vezes é um cumprimento desse juízo aqui. Tem olhos, mas não veem. Não veem, sabe? Pode estar ali, pode estar mostrando ali a Bíblia aberta, né? Eles não conseguem enxergar. Tem ouvidos, mas não ouvem. Fala, entra no ouvido e sai pelo outro. Tem boca, mas não fala. Ou seja, não consegue proferir uma oração a Deus. Só conseguem fazer as suas repetições, as suas rezas. Repete que nem uma vitrola, né? Que nem um CD riscado. Repete a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Tipo assim, tu ouve assim, tá ali, ó, tu vai vendo que a pessoa é 50 Ave Maria e não sei o que, daí, né, a pessoa tá aí falando, ela nem sabe o que ela tá falando, né? Já tá, tipo, você pode até estar falando, né, mas tá falando no mesmo, como se fosse um equipamento de som ali, né, no automático. Né. Mas agora falar de fato com Deus, muitas vezes, né, mudo. Ora a Deus, trava, boca fecha, não consegue orar de fato a Deus. Continuando agora, vamos para os profetas. Abram comigo, irmãos, primeiro Isaías, capítulo 2, versículo 8. Isaías 2, 8, diz assim: também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Olha que coisa terrível isso, né? Alguém se inclinar, né, perante a obra das suas mãos, né, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Misericórdia. Isaías 31, versículos 6 e 7. Isaías 31, versículos 6 e 7. Diz assim: convertei-vos, pois,
àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E que os católicos que estiverem ouvindo essa ministração, sabe, que essa palavra entre nos seus corações. Convertei-vos, pois, àquele contra quem, aqui o texto fala dos filhos de Israel, mas os católicos, né, que se rebelaram tão profundamente, que se convertam ao Senhor. Se convertam ao Senhor e, como diz aqui, naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. Que isso venha acontecer. Os católicos venham lançar fora os seus ídolos. E aqueles que não têm condições, né, muitas vezes, muitos católicos não têm ídolos de ouro ou de prata. Tem ali de barro, de madeira, de gesso, né, que seja tudo lançado fora. Que haja uma conversão genuína a Deus. Isaías 41. Isaías 41. Versículos 6 e 7 diz assim, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Só que olha o esforço aqui, é o esforço para o pecado, né? Versículo 7. E o artífice animou Orives, o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos firma, para que não venha a mover-se. Olha só, como é que pode, né, ajudar alguém, aquilo que nem se manter de pé sozinho consegue. Os homens, né, estão ali dando jeito de firmar, né, porque não conseguem nem se manter sozinho. Versículo 22, esse mesmo capítulo, 41, 22. 22 e ao 24. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Aqui, qual é o ponto? Se esses ídolos podem de fato ajudar, que venham, tragam eles, e que eles então anunciem as coisas que hão de acontecer. Anunciar-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazerem-nos ouvir as coisas futuras. Se eles de fato podem ajudar, se eles têm, então, façam isso. Anunciem aquilo que vai vir, anunciem o passado. 23. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Essas imagens, como diz aqui o texto, são menos do que nada. E a abominação é, diante de Deus, aquele que escolhe prestar culto a imagens de escultura, a ídolos, que os católicos gostam de chamar de santos, mas que nós já vimos que o que está por trás dessa idolatria são demônios. Quem escolhe esse tipo de coisa, como diz aqui, é a abominação diante de Deus. Abominação diante do Senhor. Versículo 29 do capítulo 41 ainda, o último versículo aqui desse capítulo. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e confusão. Vento e confusão. Agora, o último texto aqui em Isaías 45. Isaías 45, versículo 16 ao 22. Não foi esse texto, Maninho, que tu leu no início? Acho que foi, né? Eu li, mas hoje eu estudei a Rajane, e aí eu li todos os versículos que falam sobre o Senhor como único Deus. Ah, sim. Então eles são... são vários. Sim. Uhum. Sim. A gente vai ler então aqui, eu lembro que eu reconheci aqui o texto, né? Pelo menos, né? Então, Isaías 45, né? O versículo 16 ao 22, nós vamos ver. Diz assim, envergonhar-se-ão e também se confundirão todos. Quem é esses que vão se
se envergonhar, se confundir. Olha só, cairão juntamente em vergonha os que fabricam imagens. Os que fabricam imagens. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que fala a justiça, e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E aí os católicos vão e olham para o quê? Para as imagens, para aquilo que está diante dos seus olhos. E daí, vejam, vários dos textos que eu usei aqui nessa noite, meus irmãos. E eu vou citar outros ainda, né, aqui dos profetas. A gente vai ainda entrar em Jeremias, Ezequiel, Abacuque e Miqueias. Vários desses textos, eles falam de deuses, né, de falsos deuses. Que não são deuses, é óbvio, porque só existe um Deus. O próprio texto aqui em Isaías está demonstrando, né, isso, né, que só há um Deus. Né? Como diz aqui, ó, o final do versículo 21, né, pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. E aí os católicos podem querer argumentar, tá, não, mas a gente não considera os santos como se fossem deuses. Eles podem dizer o seguinte, só que isso, meus irmãos, é só uma, como é que eu posso dizer assim, um malabarismo. Tá? Porque na prática, os santos, eles são sim considerados deuses. Tá? Inclusive na própria argumentação católica. Por quê? Porque os santos, eles são divinizados. Isso que eu estou falando não é uma coisa que eu estou inventando, tá, da minha cabeça. Porque, vamos lá, o católico, semana que vem eu vou entrar mais a fundo nessa questão da intercessão dos santos. Tá? Hoje eu só vou dar uma pincelada nesse ponto. Eu falei aqui sobre orações, mas semana que vem eu quero entrar na questão, né, bem pontual, né, da intercessão dos santos. Tá? Por que isso é uma coisa, tipo, abominável? Porque no final de contas, vamos lá, qual é a verdadeira intercessão dos santos? A verdadeira intercessão dos santos é quando nós, aqui, oramos uns pelos outros. Nós somos os santos e estamos intercedendo uns pelos outros. Ok, essa intercessão dos santos é bíblica. Nós orando uns pelos outros. Mas agora, vamos lá. Aí, está lá o Paulo, o apóstolo Paulo. Ele morreu. O apóstolo Pedro. Ele morreu. A Maria, mãe de Jesus. Ela morreu. Como poderia Maria, Pedro, Paulo ou qualquer outro crente do passado que tenha morrido ouvir as nossas orações? Para que eles pudessem ouvir as nossas orações, eles precisariam ser o quê? Onipresentes, onipotentes e oniscientes. Justamente eles teriam que ter os atributos que são incomunicáveis. Sabe, Deus tem vários atributos. Por exemplo, bondade é um atributo de Deus. A ira é um atributo de Deus. A santidade, o amor, são atributos de Deus. Existem atributos de Deus que são comunicáveis. Ou seja, Deus comunica desses seus atributos com o seu povo. Então, por exemplo, santidade é um desses atributos que Deus comunica.
Então nós somos participantes da sua santidade. Nós somos santificados, nós somos tornados cada dia mais semelhantes a Deus. Tanto é que o texto diz, né? Sede santos porque eu sou santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então Deus vai comunicando desse seu atributo, o amor, a bondade e assim por diante. Vários dos atributos de Deus, eles são comunicáveis. Mas agora, onisciência é um atributo comunicável de Deus? Deus comunica ou vai comunicar algum dia a sua onisciência conosco, para sermos participantes da sua onisciência? Jamais, meus irmãos. Esse é um atributo incomunicável de Deus. Onipresença é um atributo comunicável de Deus? Jamais. Sempre nós estaremos num único local, determinado. Nunca poderíamos estar em 2 locais ao mesmo tempo, ou, que dirá, em todos os locais ao mesmo tempo. Porque onipresença é um atributo de Deus somente, incomunicável. Vejam que são atributos justamente diferenciam Deus da criação. A onisciência, onipotência, onipresença. São atributos de Deus que o diferenciam da criação. Jamais um ser criado, um homem, um anjo, poderá partilhar com Deus da onisciência, da onipotência ou da onipresença. Porque isso faz parte da própria natureza que define o ser de Deus, diferenciando-o das suas criaturas. Agora, o que os católicos fazem? Eles atribuem que os anjos participam desses atributos de Deus. Hã? Não, os santos. No final de contas, os anjos provavelmente também, né? Porque eles também fazem orações aos anjos, né? Mas, né, eles falam que os santos, eles participam desses atributos de Deus. E aí, então, porque daí fica a questão, como é que Maria poderia ouvir a oração, né, de milhões de católicos pelo mundo? Como é que, né, Tiago, João, Pedro, Paulo e qualquer outro santo poderia ouvir, né, e interceder e tal, né, pensa, né, milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, e ele, né, ali intercedendo. Como é que ele poderia fazer isso? Sem ser onisciente, onipresente, onipotente. Então, assim, ou seja, eles atribuem aos santos e aos anjos atributos divinos. Então, eles são, sim, dentro de todo o conceito e argumentação católica, falsos deuses. Falsos deuses propriamente. Por isso que, sim, podemos usar todos os textos que falam desses falsos deuses da Escritura, podemos usar todos eles ao se referir aos santos do catolicismo. Porque eles atribuem, né? E semana que vem eu vou voltar nessa argumentação, vou falar novamente isso aqui, vou repetir muito do que eu acabei de falar, eu vou repetir na semana que vem, só que na semana que vem eu quero abordar os textos que eles tentam usar para justificar essa balela, né? Esse malabarismo que eles fazem, né? essa divinização dos santos. Continuando aqui, então. Agora, Jeremias, capítulo 10, versículo 1 ao 16. Jeremias 10, versículo 1 ao 16. Diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Pessoal, os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar.
Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Por isto, só a ti pertence. Aliás, pois isto só a ti pertence. Ou seja, o temor. Né? O temor só pertence a Deus e a ninguém mais. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Olha o que a Escritura fala sobre aqueles que reverenciam os ídolos. São embrutecidos e loucos. É loucura. É loucura. Então toda essa argumentação para tentar justificar a idolatria papista, toda essa argumentação é uma argumentação louca. Não tem nada de sabedoria nisso. Nós vemos o filósofo Tomás de Aquino. Eles gostam de encher a boca, né, para esse orgulho, né, do seu filósofo, né, o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um dos que fez toda uma argumentação lá para defender a intercessão dos santos, o porquê que eles conseguem ouvir aí ele usa todo um malabarismo, né, uma filosofia, nada de escritura praticamente, né, no máximo um que outro versículo pincelado ali, distorcido, né, mas toda uma filosofia, né, mas no final toda essa filosofia não tem nada de sabedoria nisso, porque filosofia em tese, né, deveria, né, ser algo sábio, né? Afinal, filosofia, amor pela sabedoria, né? Deveria ser algo que contivesse sabedoria nisso, não tem nada de sabedoria. O texto aqui é bem claro para dizer, ó, todos eles são o quê? Embrutecidos, né? Mas eles todos se embruteceram, tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. O ensino de vaidade, ou seja, um ensino vão, que não serve para nada, a não ser para conduzir as pessoas ao pecado e ao inferno. Eles já trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura. Obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Vejam, o Senhor Deus, Ele é a verdade. Essas obras são obras de mentira, que promovem a mentira. Mas agora, o Senhor Deus, Ele é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desse céu. Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu. E faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes, aquele que é a porção de Jacó. Porque ele é o que formou tudo. Israel é a vara da esperança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então veja, o nosso Deus é diferente de tudo isso. E Deus precisa ser representado por imagens? Não. Deus já, até mesmo, ele proibiu que se fizesse imagem de escultura para tentar representá-lo. Continuando agora em Ezequiel. Ezequiel capítulo 6, versículo 4.
Ezequiel 6, versículo 4 em diante. Serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas e desfeitas das vossas obras. E os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Porém, deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Então os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que andaram se corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, que não disse em vão que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o teu pé, e dize: por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que está perto cairá a espada, e o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, no lugar onde oferecia um cheiro suave a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles e farei a terra desolada, e mais devastada do que o deserto, do lado de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Olha só, meus irmãos, esse texto, sabe? Isso aqui mostra o furor, a ira, quão o Senhor odeia a idolatria. Sabe, o texto ele é muito forte, a descrição assim, da ira do Senhor por causa daqueles que cometem idolatria, que abandonam a Ele para servir a ídolos. No capítulo, não 7, o 8 agora de Ezequiel, vai dizer o seguinte, capítulo 8, versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com um aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos e daí para cima, como o aspecto de um resplendor, com uma cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. Então olha só, lá no templo, eles haviam estabelecido uma imagem, e isso era algo que causava o que em Deus? Ciúmes. Então, toda vez que um católico se prostra diante de uma imagem de escultura, e ainda diz que ele está, quando ele é perguntado se ele crê em Jesus, se ele crê em Deus, ele diz: sim, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. No momento em que ele se prostra diante de uma imagem de escultura, ele está fazendo o quê? Causando ciúmes, os zelos do Senhor. E assim como Deus olhou para a idolatria de Israel e abominou a idolatria de Israel, que diziam ser o povo de Deus, a mesma coisa Deus faz em relação aos católicos. Deus abomina a idolatria católica. Aí diz assim, versículo 6, e disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações.
e levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede, em todo o redor. Olha só, veja que aqui, irmãos, não era uma imagem de escultura. Eram as imagens dos deuses lá, mas apenas pintado na parede. Por isso que não importa se é uma imagem de São Pedro, de Maria, de não sei o que e tal. Não importa se é uma escultura, se é uma pintura, se é uma gravura, assim, que eles fizeram, que, como eu já comentei na quinta-feira passada, eles têm aquelas oraçõezinhas, né? Aí tem lá o Santo Expedito, e não sei o que e tal. É só uma gravura ali, não é uma imagem de escultura. Né? É só uma imagem pintada, né? Impressa. Né? É a mesma coisa diante do Senhor. É idolatria igual. Então o ponto não é simplesmente, né, tem que ser a imagem de escultura, senão daí não... Então, né, se fizer impresso, então daí não é idolatria. É a mesma coisa, se pintar, né, se tem os vitrais, né, vários prédios, né, do catolicismo, assim, eles têm aqueles vitrais, né, aí no vidro, né, tem todo, né, as imagens do santo. Não importa se é num vidro, se é pintado, se é, né, não importa. Eles estão fazendo ali uma imagem, né, de algo do que eles estão, né, cultuando, é idolatria. Estão fazendo uma imagem de algo que, né, não importa se essa imagem ela é pintada, esculpida, impressa, não importa. Se é uma imagem e que ela tem esse uso de idolatria, que é o uso que o catolicismo faz, de fazer orações àquilo, né, de prestar culto, é idolatria. Então, entrei e olhei, né, e eis que toda forma de répteis, versículo 10, e animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor, e estavam em pé diante deles 70 homens, dos anciãos da casa de Israel, e já Azanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que esses fazem. Então, olha que coisa terrível isso. Né? E eles ali, oferecendo o quê? Diante daquelas imagens? Incenso. Como eu já comentei, né? É o símbolo das orações. Continuando aqui agora em Miqueias. Miqueias, capítulo 1. Penúltimo texto que nós vamos abrir hoje. Miqueias, capítulo 1. Aliás, perdão, não é o penúltimo. A gente vai abrir no Novo Testamento. Miqueias, capítulo 1. Versículo 7. Diz assim, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e todos os seus ídolos, aliás, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Então, Deus determina que ele vai julgar todas as coisas. E quando Jesus voltar, não achem que Jesus vai permitir, durante o seu reino de 1000 anos de terra, que se cometa idolatria, que se faça imagens, escultura, tudo isso vai ser julgado, vão ser destruídas essas imagens. Tanto é que nós vemos, né? Por exemplo, a descrição, deixa eu abrir aqui rapidamente, lá em Isaías, capítulo 2, quando tem um momento tremendo ali sobre a vinda do Senhor. Olha só, Isaías capítulo 2, versículo 12, diz assim, aliás, versículo 11 e 12.
Diz, os olhos altivos dos homens... Perdão, mas vou voltar só um pouquinho antes. Tá? Até foi um texto que eu tinha lido no início, né? Que era Isaías 2:8. Tá? Eu vou ler desde o 8, tá? Só para os irmãos verem a continuação, tá, desse texto. Olha só. 2:8. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. E o povo se abate, os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Isso aqui, meus irmãos, está fazendo referência lá quando o Senhor Jesus voltar. Que ele vai estar vindo, nós lemos no texto de Apocalipse, capítulo 6, aqui no domingo. Onde os ímpios vão estar dizendo, né, vão estar entrando nas rochas, nas cavernas, estar pedindo para os montes caírem sobre si, as rochas, né, caírem sobre si e os esconderem da face do Senhor. Né. Fala assim, ó, da ira, né, de Deus e do Cordeiro. E aí diz assim, ó, então, ó, entra nas rochas, esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Aí um pouco mais abaixo, diz assim, ó, no versículo 18. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Olha que coisa tremenda. Isso aqui vai se cumprir quando? Na vinda do Senhor Jesus. Todos os ídolos desaparecerão totalmente. Versículo 19. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante dele se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Então, olha só o que vai ser, né, essa idolatria. Né? Os homens naquele dia vão lançar fora, vão buscar esconder, né, essas idolatrias todas. E agora, o último texto dos profetas que vamos ler nessa noite, que é Abacuque, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Abacuque 2, versículo 18 ao 20. Diz assim, ó, que aproveita a imagem de escultura depois que esculpiu o seu artífice? Tipo assim, que proveito traz para a pessoa que faz a imagem? Ela é a imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Vejam, não há verdade alguma ensinada por meio dessas imagens. Só a mentira é que é ensinada. Versículo 19. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Essa é a realidade. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor vai vir ainda e vai julgar. E que o Senhor, sabe, dê graça, né, àqueles que são idólatras, para que se arrependam do seu pecado, que se convertam ao Senhor, que, sabe, abandonem a mentira, que abandonem esse falso ensino, porque não pode vir sã doutrina alguma a partir dessas imagens de escultura. E por fim, meus irmãos, o último texto que eu quero ler nessa noite é Atos dos Apóstolos. O texto onde Paulo, né, quando ele estava lá em Atenas. Atos dos Apóstolos, capítulo
deixa eu ver, 17. Versículo 15 em diante. Diz assim: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E eu penso assim, imagina se Paulo entrasse no Vaticano. Seria a mesma coisa. Sabe, Paulo ia... Ou entrasse em qualquer prédio, né? Que os católicos chamam de igreja, né? Aqui está um ponto interessante, né, irmãos? Sabe que no Novo Testamento, tá? E isso infelizmente é uma herança, né, que as igrejas evangélicas acabaram recebendo dos católicos. Tá? Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, o termo igreja, alguma única vez ele foi para se referir ao local, digamos assim, a um prédio, a sala, um cenáculo, algum local onde eles estivessem reunidos? Alguma vez no Novo Testamento o termo igreja foi usado para se referir ao local da reunião? No caso assim, ao prédio, ao sala, ao cenáculo onde eles estavam reunidos? Nenhuma vez. Tá? Nós não temos no Novo Testamento um uso nesse sentido do termo igreja. Nos primeiros séculos, mesmo quando pega os escritos, né, dos chamados assim, os pais da igreja e tal, né, sabe, nós temos ali presente naqueles escritos no segundo, terceiro século, tem um uso do termo igreja para se referir aos locais de reunião dos crentes, aos locais de reunião da igreja? Não são referidos como igreja os locais. Igreja era o quê? Era a congregação, povo de Deus. Ponto. Mas sabe quando é que começou a se usar o termo igreja para se referir ao local da reunião? No caso, aos prédios das reuniões, aos templos? Foi somente a partir de Constantino. Quando Constantino vai, né, ele libera, né, os cristãos para cultuarem. Agora vocês têm liberdade de culto. E aí o Constantino ele começa a promover, né, o cristianismo. E ele vai, muitos dos templos pagãos que havia, ele pega e ele oferece aqueles templos aos cristãos. E a partir de então começam a serem chamados os templos cristãos de igrejas. É a partir dali. E aí então acabou, sabe, criando, olha, tu vê como é antiga, né, a prática de chamar o local, né, de culto cristão de igreja. Mas ele começa quando? Ele começa nesse contexto já, né, dessa mistura, desse sincretismo, inclusive desse uso de templos pagãos para né, serem, digamos assim, consagrados, né, e usados para adoração, né, e tal. Então, é por isso que, por mais que às vezes a gente acaba, né, sabe, todos nós muitas vezes acabamos usando, né, se referindo assim né, a sala onde nós nos reunimos, né, como igreja. Né. O ponto não é que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer uma, né, alguém usou o termo igreja para se referir, né, a sala aqui, né, tá em pecado, tá. Não é esse ponto, a gente não vai criar uma batalha contra. Mas, né, é importante nós entendermos os termos e, na medida do possível, na medida que a gente puder disciplinar a nossa... É bom que nós possamos, sabe, ter uma linguagem que ela esteja de acordo com a Escritura e não uma linguagem, digamos assim, né, acostumada e que tem uma origem, né, no catolicismo. Então, na medida que nós pudermos, né, vamos dizer assim, treinarmos, né, a nossa fala para ela se adequar, né, ao padrão bíblico, é bom que nós façamos isso. Tá? Mas, vamos lá. Então, Paulo, né,
se ele entrasse no Vaticano, Paulo, se ele entrasse num dos prédios, né, do catolicismo, ele olhasse assim, né, visse aquela quantidade de ídolos e coisas, ia ser a mesma coisa. Né? Então, enquanto Paulo, né, Atos 17, versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Veja que Paulo, meus irmãos, ele não ficou ali acariciando o ego deles. Ele já foi direto no ponto, meus irmãos. Eu os vejo um tanto supersticiosos. Já falou que a prática deles era supersticiosa. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Olha como Paulo vai fazendo o quê? Essa distinção, né? Entre os ídolos mudos, que são servidos pelas mãos dos homens e tal, e o Deus, Criador dos céus e da terra, invisível, mas que é aquele que dá vida a todos. Aí diz assim, versículo 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Olha isso, meus irmãos. Ele está falando diretamente contra o pecado que ele viu na cidade. Ele não ficou ali com rodeios. Ele estabeleceu a doutrina do Deus verdadeiro, quem é Deus, e que não pode ser confundido com os ídolos. E ele já havia feito menção no início, e agora ele fala diretamente, né, dos ídolos. Olha só, sendo nós, pois, geração de Deus, ou seja, tendo sido, né, criados por Deus. Como diz ali, ó, no versículo 26, né, de um só sangue, ou seja, né, de Adão, de um só sangue, fez toda a geração dos homens. Por isso, né, sendo nós, pois, geração de Deus, sendo sido, né, criados por Deus, né, não havemos, pois, de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ou seja, agora ele fala, mostra aqui a diferença e tal, e agora, o que é que estão servindo? Vocês estão servindo aos ídolos, né, como diz aqui, ó, de ouro, de prata, de pedra, esculpidos por artifício e imaginação dos homens. Isso é o que eles estavam fazendo. O que ele diz agora que eles tinham que fazer? Se arrepender. E tu vê, não é assim, ó, e Deus agora, né, tá aqui, ó, tipo,
todo cheio de dedos, né? Não, é um ultimato, é simplesmente assim, ó. E Deus, como é que é? Como é que é o verbo ali? Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, né? Olha, misericórdia de Deus, ordena, porque Deus, ele é o Senhor. Ele não precisa ficar pedindo desculpa. Deus, ele ordena que agora, a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele é o Criador. E não, tipo assim, não acho que se tu deixar o arrependimento para depois, que daqui a pouco tu vai continuar tendo chance. Por isso, ordena agora. Todos, em todo lugar, se arrependam. É isso. E que os católicos venham se arrepender da idolatria. Agora. Sabe? Que quando estiverem assistindo, né, o vídeo, que nesse momento, enquanto estiverem, se arrependam. E busquem ao Senhor. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então vai chegar um dia de juízo em que nós venhamos a prestar contas, né, com a consciência tranquila. Né, tendo consciência de que nos convertemos verdadeiramente ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E que servimos somente a Ele. Amém, meus irmãos?